CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, ouvinte da rádio CBN Campina Grande. Eu sou Luana Albera e a partir de agora você fica com a gente aqui no CBN Universidade deste sábado. Este programa que é um laboratório de aprendizado para os futuros jornalistas e educomunicadores que fazem parte do estágio na Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Mas agora, vamos saber quais são os destaques deste programa? O professor Luciano Nascimento está por aqui hoje no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje falamos sobre a lei de abuso de autoridade. E vamos trazer todos os dados do primeiro levantamento rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti do ano aqui em Campina Grande. E vamos trazer todos os dados do primeiro levantamento rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti do ano aqui em Campina Grande. E as ações da UEPB para diminuir os focos e orientar a população paraibana para o cuidado com o mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e outras doenças. E ainda tem as dicas de português com o professor Edson Tavares. Será que a palavra ostracismo tem alguma coisa a ver com ostra? Eu conto já já. O Saúde A deste sábado vem com uma opção vegana de alimentação. E para os estudantes do Centro Artístico e Cultural da UEPB ou responsáveis, tem prazo para a confirmação da matrícula agora para as turmas que começam no próximo mês. Fica sintonizado aqui na 103.5 que o CBN Universidade está apenas começando e recheado de muita informação para você, ouvinte da rádio que toca notícia. E a gente já começa com o comentário do professor Luciano Nascimento. Se liga aí. Direito e Cidadania. Olá, ouvintes da CBN Campina Grande 103,5 FM. Bom, para o tema de hoje, caros ouvintes, uma ideia que tem provocado enormes discussões nas realidades política e jurídica do Brasil, que é a denominada Lei do Abuso de Autoridade. No direito brasileiro, você tem uma lei desde os anos 60, mais especificamente a Lei 4.898 de 65, de 1965, e que, com a edição do procedimento investigativo denominado pelos meios de comunicação social de Lava Jato e pela própria Corporação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, a interpretação por parte do poder político, e aqui interprete-se o Poder Legislativo, Câmara e Senado da República, nessa operação de investigação criminal ocorreram uma série de excessos, de exageros. E, portanto, um projeto de lei que estava lá parado desde o ano de 2017 tomou vida e, em 2019, tomou o corpo e, portanto, em 2019 surge a Lei 13.869 de 2019 com a previsão de um vacatio legis, ou seja, de um tempo para entrar em vigência de 120 dias. Então, em janeiro, entra em vigência a Lei 13.869 de 2019. É verdade que o presidente da República realizou uma série de vetos, em torno de 25 vetos da lei, mas que o parlamento restaurou alguns desses vetos e deu vida jurídica aos mesmos. Muito bem. A ideia vigente é de que na Operação Lava Jato ocorreram uma série de práticas, que passaram dos limites constitucionais, que ultrapassaram a fronteira da legalidade e, portanto, merecia uma resposta do poder do Estado, especificamente do Poder Legislativo. Portanto, a lei, ou a nova Lei do Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019, surge com previsões de punibilidade nos campos administrativo, como, por exemplo, perda do cargo ou afastamento do mesmo, sanções no campo civil ligado à indenização e, obviamente, no campo penal, com a ideia de detenção, prestação de serviços à comunidade ou o campo das penas restritivas de direitos. As penas podem chegar até 4 anos de reclusão. E este é o ponto crítico da lei que eu me referirei nas conclusões. Muito bem. A antiga lei ela era direcionada única e exclusivamente para os atos do Poder Executivo.
do Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal. A nova lei envolve o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, os tribunais e os conselhos de conta, enfim, há um leque maior que agora nós podemos dizer que estão dentro desse leque uma série de agentes públicos, uma série de agentes políticos de todos os poderes do Estado. Muito bem, mas o que é a Lei 13.869 de 2019? Ora, você tem de um lado a Ordem dos Advogados do Brasil comemorando a edição da lei e do outro membros do Ministério Público Federal dizendo que a lei é um assunto à autoridade pública, de que a lei vem para privilegiar, na verdade, os infratores do ordenamento jurídico brasileiro e para intimidar os trabalhos do Ministério Público e da magistratura, inclusive para diminuir, o poder ou amedrontar o juiz nos seus atos judicantes. Bom, não é bem assim que outros personagens interpretam a lei. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, recentemente se manifestou em forma de artigo em coautoria com seu assessor Victor Oliveira Fernandes, que é doutorando em Direito e assessor do ministro no Supremo Tribunal Federal. A lei de abuso de autoridade que está aí, ela é extremamente branda comparada com outras leis de países afora. Por exemplo, na Alemanha, o ordenamento jurídico sobre abuso de autoridade, que é previsto como violação de direito, pode chegar a uma pena de 5 anos de prisão para o agente público que praticar o abuso de autoridade, inclusive com a perda do cargo, e envolve membros do Ministério Público, da magistratura, policiais, etc. Na França, a lei de abuso de autoridade trata sobre, por exemplo, a ideia do prolongamento indevido da prisão. Trata sobre, por exemplo, a inviolabilidade de domicílio quando esta é maculada e trata sobre a quebra de sigilo de correspondência. Quando o agente público assim o faz, estará sujeito à ideia do abuso de autoridade. Na Espanha, por exemplo, o magistrado que conscientemente proferir uma sentença injusta pode ser condenado a pena de 1 a 4 anos de prisão. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe o que os teóricos chamam de privação de direitos de cidadãos, crimes praticados por oficiais públicos, federais em geral. E as punições para os juízes estaduais se estabelecem conforme a legislação de cada estado americano. Enfim, a lei de abuso de autoridade é uma realidade em outros países do ponto de vista da intervenção penal bem mais danosa do que no Brasil. Mas o que seria abuso de autoridade? E a lei é dividida em 2 faces. Você tem abuso de autoridades que são apenados com uma sanção de 1 a 4 anos de detenção, como decretar prisão fora das hipóteses legais, não relaxar uma prisão ilegal, deixar de deferir habeas corpus quando este cabível, decretar condução coercitiva sem prévia intimidação. Aliás, nesta matéria, o Supremo Tribunal Federal já havia fixado jurisprudência no ano de 2018. Insistir em interrogatório sem que o advogado esteja presente, mesmo quando a pessoa exigiu a presença do advogado. Colocar criança ou adolescente em cela junto com maiores de idade, e nós temos vários casos na realidade brasileira em que delegados de polícia ou juízes determinam a detenção de uma criança ou de um adolescente junto com adultos que cometeram crimes diversos. Portanto, essa é a primeira face da lei. A segunda se refere aos crimes punidos com detenção de 6 meses a 2 anos, como, por exemplo, o juiz que deixa de comunicar a prisão em flagrante ou temporária, a autoridade pública que não comunica a detenção do preso à família, não se identificar como policial durante a ação de captura, não se identificar como policial durante o interrogatório. Portanto, são condutas da segunda face da lei de abuso de autoridade. Mas, para concluirmos, portanto, ouvintes da CBN, afirmamos que esta é uma lei puramente simbólica, já que
as penalidades no campo criminal vão, no máximo, a 4 anos de detenção. E aqueles que trabalham com o lado forense, com a praxe do direito, sabem que no Brasil não há detenção de 4 anos, ou seja, há sempre uma substituição da pena pelo juiz para uma pena restritiva de direito, uma prestação comunitária ou um pagamento de multa. Portanto, aqueles que estão aí alardando, digamos assim, temor por esta lei, dificilmente serão atingidos por ela, porque a penalidade é irrisória. Ou seja, nós não veremos uma autoridade pública no Brasil, nós não veremos um agente do Estado, ou um agente público, ou um agente político no Brasil cumprindo pena pelo abuso de autoridade, porque isto, do ponto de vista da praxe do direito, não se dará. Não se dará exatamente pelo quanto da pena colocado pelo legislador na Lei 13.869. O que significa dizer, por outras expressões, que do ponto de vista da praxe, esta lei é uma lei puramente simbólica. Muito obrigada, professor Luciano. O senhor está sempre trazendo temas atuais do direito e da cidadania para a gente. Até o próximo sábado. Ao longo desse mês de janeiro, uma portaria publicada pela reitoria da UEPB determinou o horário de funcionamento especial com atendimento ao público das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. É o turno corrido que a gente chama e que segue até a próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro. A partir da segunda, 3 de fevereiro, o expediente administrativo deve voltar ao horário normal pela manhã, seguindo até às 5 horas da tarde. De acordo com o calendário acadêmico, o ano letivo para os estudantes só tem início no dia 17 do próximo mês. Mas agora vamos para um intervalo bem rapidinho e na volta a gente traz as dicas de português com o professor Edson Tavares e também vamos falar sobre um estudo desenvolvido na UEPB sobre formas alternativas para tratar o câncer de mama. E se você pensa em transferir a graduação para outra cidade, a UEPB está com o edital aberto para transferência de campus. Os detalhes a gente traz no próximo bloco. É já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade e chegamos aqui com uma informação rapidinha da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual da Paraíba, que lançou o edital para o processo de transferência de campus agora para o período de 2020.1. Esse processo é aberto para aqueles estudantes que estão regularmente matriculados ou com a matrícula trancada no último período letivo, no caso 2019.2. A transferência só é permitida para cursos idênticos, mudando apenas de campus, e para os casos em que o estudante concluiu no mínimo um semestre letivo. As informações serão abertas exclusivamente através da internet e do preenchimento do formulário eletrônico. E as vagas são para vários cursos em diferentes períodos e turnos, nos campos daqui de Campina Grande, Guarabira, Catolé do Rocha, João Pessoa, Monteiro, Patos e Araruna. Praticamente tem vaga em quase todos os campos da instituição. E a lista completa você confere com todas as vagas e cursos disponíveis no site da UEPB, o uepb.edu.br. Para mais informações, é só entrar em contato com a Pró-Reitoria de Graduação através do telefone 3315-3350. Repetindo, 3315-3350. E agora a gente fala sobre as pesquisas desenvolvidas pela UEPB. É uma bem interessante que está trabalhando alternativas para o tratamento do câncer de mama. Quem tem os detalhes sobre o estudo é o repórter Roberto Gomes. Confere aí. A pesquisa desenvolvida pela Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, em parceria com a Universidade Estadual Paulista e a Ulster University, na Irlanda do Norte, tem avançado no estudo sobre tecnologia farmacêutica, no que diz respeito ao combate do câncer de mama. Depois de 1 ano e meio de trabalho, um grupo de 10 pesquisadores, incluindo um professor e uma aluna do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da UEPB, conseguiu publicar um artigo em revista científica internacional, intitulado Carreadores lipídicos nanoestruturados contendo F-talocianina funcionalizados com ácido fólico para terapia fotodinâmica, tem como objetivo o uso de nanopartículas lipídicas associado à terapia fotodinâmica como tratamento direcionado, baseado no uso da luz para ativar um fotossensibilizador que interagem com o oxigênio molecular e outros substratos bioquímicos, gerando níveis citotóxicos de espécies reativas de oxigênio.
Esse tipo de tratamento tem como efeito farmacológico a diminuição dos danos do tratamento cancerígeno, já que o recurso terapêutico usual acaba também atingindo células não cancerígenas, o que provoca várias reações colaterais nos pacientes. Segundo o professor da Universidade Estadual da Paraíba, João Augusto Oshiro Júnior, essa pesquisa tem um forte impacto de inovação, por desenvolver suas aplicações em áreas estratégicas, como farmácia, química, engenharia de materiais e biologia. A aluna do mestrado em Ciências Farmacêuticas, Karen Lohane Macena Santos, também participa do estudo, que apresenta uma alternativa para as indústrias que querem investir na pesquisa, uma vez que a colaboração de empresas financiadoras é fundamental para que o estudo seja aprofundado, para reforçar a luta contra um dos principais problemas da saúde no Brasil, que é o câncer de mama. Para conhecer a pesquisa e conferir os dados de experimentos feitos com cultura de tumores, basta acessar o link do artigo publicado na revista www.sciencedirect.com ou no site da UEPB, uepb.edu.br. Com informações da Codecom, Roberto Gomes para o CBN Universidade. Muito obrigada, Roberto. Todo sábado você sabe que aqui no CBN Universidade tem as dicas de português com o professor Edson Tavares. E é com ele que a gente fica antenado para as cascas de banana da nossa língua e aprende mais um pouco com o Português Sem Segredos. E agora, roda a vinheta. Português Sem Segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Sábado passado apresentamos em nosso quadro a origem curiosa de algumas palavras. Daí recebemos vários pedidos de explicar a origem de outros termos. Faremos isso hoje então. Nossa primeira palavra é dominó. Muito curiosa a história desse termo. Segundo alguns autores, o nome desse jogo teria surgido entre os padres que viviam recolhidos nos claustros. Quando terminavam a partida, o padre que conseguia encaixar todas as peças primeiro exclamava Benedicamus Domino, que quer dizer bendigamos ao Senhor. Sob influência do francês, o domino virou dominó. E o termo gari, varredor de rua, empregado dos serviços de limpeza urbana. Esse vem de 1859, no Rio de Janeiro, quando foi contratada para executar esse serviço a empresa Aleixo Gari e Companhia Limitada. Com a proclamação da República, o contrato foi rescindido, pois a limpeza das ruas passava a ser de responsabilidade direta do poder público municipal. Mas um dos primeiros diretores desse setor foi exatamente o filho de Aleixo Gari, o Luciano Gari, perpetuando assim a palavra como varredor de rua. E maconha? É o termo empregado para designar folhas e flores secas da planta chamada cânhamo, usadas como narcótico. O interessante é que, apesar de origens diferentes, as palavras maconha e cânhamo escrevem-se com as mesmas letras, ou seja, uma é o anagrama da outra. A palavra maconha vem do idioma quimbundo de Angola, macanha, que é o plural de canha, cujo significado é tabaco ou erva santa. Já a palavra cânhamo vem do espanhol cânhamo, derivado do latim cannabum, que veio do latim clássico cannabis. Oxalá. Oxalá é uma palavra que no Brasil tem duas acepções, dois significados. Curiosamente, os dois estão ligados à religiosidade. Vejamos, um dos significados é tomara que, como em Oxalá dê tudo certo. Tomara que dê tudo certo. Vem do árabe Inassalá, que significa e queira Alá, e queira Deus. A expressão é bastante usada pelos árabes porque no Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, está escrito nunca digas farei isso amanhã sem ajuntar se Deus quiser. Já o outro Oxalá, de origem africana, é uma redução de Orixalá, uma das principais divindades dos cultos iorubás. Na Bahia, Oxalá é identificado com Nosso Senhor do Bonfim. Você acha que a palavra ostracismo tem alguma coisa a ver com ostra? Então escuta aí. Ostracismo significava, originalmente, exclusão,
banimento, afastamento político. Na Grécia Antiga, era a pena de exílio por 10 anos ao sujeito que tinha exagerada ganância pelo poder. Exilado por todo esse tempo, o cidadão caía no esquecimento. Daí que ostracismo hoje tem esse significado. Sim, mas o que tem a ver com a ostra? É que a decisão da pena era tomada em praça pública, através de um plebiscito diante dos juízes. As cédulas utilizadas na votação eram conchas de moluscos, principalmente de ostras, no fundo das quais os votos eram escritos. Bom, para que não caiamos no ostracismo, estaremos de volta sábado que vem para mais um quadro Português Sem Segredos. Oxalá vocês estejam por aí nos aguardando. Tchau! Muito obrigada, professor Edson. E se você quer participar do Português Sem Segredos, é só enviar um áudio dizendo o seu nome e qual a dúvida do português. O seu questionamento pode ser comum ao de muitos ouvintes da rádio CBN Campina Grande. O telefone para enviar o áudio é o 98893-9414. Repetindo, 98893-9414. Só lembra de escolher um local mais silencioso para gravar a pergunta, para que a gente possa entender bem direitinho. Quem sabe não é a sua que será respondida no próximo sábado pelo professor Edson, hein? Manda aí! E só repetindo, o número é 98893-9414. E agora é hora de fazermos uma pausa aqui no CBN Universidade deste sábado, dia 25 de janeiro de 2020, o último programa do mês. No próximo bloco, a gente fala sobre os índices de infestação do mosquito da dengue aqui na cidade e o que a UEPB tem feito para diminuir os casos de doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes, isso em vários municípios paraibanos, através do projeto Zika. Ainda hoje tem dica de saúde com a Lucielen Lima e o CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade e neste terceiro bloco a gente fala sobre um problema que é a infestação do mosquito Aedes aegypti. É nesta época de verão que a reprodução do mosquito fica ainda mais rápida, o que aumenta a proliferação do Aedes. Apesar disso, o primeiro levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti indicou que teve uma queda no número de focos de mosquito na cidade de Campina Grande, o que é muito positivo. Esse levantamento é realizado a cada 3 meses no município e nós conversamos com o diretor de Vigilância em Saúde de Campina Grande, que explicou o resultado desse primeiro levantamento aqui na cidade. O primeiro Lira, daqui do ano de 2020, ele acusou já índices favoráveis, como vem se repetindo já nesses últimos 3 anos, que é um trabalho incessante na nossa vigilância ambiental, gerência de vigilância ambiental, onde a gente vê um controle sobre as infestações, né? Então esse controle é realizado pelas equipes e pelas ações de vigilância em cima das arboviroses, que são as doenças causadas exatamente por esses insetos. Então, na verdade, não é o momento de nos acomodarmos em relação ao cuidado. A gente precisa redobrar o cuidado, porque estamos começando o ano, né, os períodos chuvosos, as famosas chuvas de verão, né, e o sol. Então, na verdade, é uma combinação de fatores climáticos que proporcionam o aumento da infestação. Então, para que isso não aconteça, vamos continuar vigiando nossos espaços, né, vigiando nossas casas, nossos quintais, né, nossos becos, nossas calhas, nossas bicas, né, os terrenos que ficam em torno das nossas casas e o lixo que a gente coloca na calçada para que seja recolhido. Ou seja, vamos colocar apenas na hora certa, porque uma casca de ovo, uma tampa de garrafa são criatórios naturais desse mosquito. Então ele só precisa apenas de uma pequena umidade para ele colocar os seus ovos, né? Então aquilo de potencialidade negativa do mosquito ao colocar os ovos perto da sua casa é inegável. Então é interessante que a gente tome esse cuidado, que a gente redobre esse cuidado e a gente no próximo Lira a gente tenha resultados satisfatórios nessa parceria entre comunidade e poder público. O Lira, na verdade, ele é uma ferramenta estatística onde existe uma captura, né, de uma quantidade de mosquitos através de armadilhas que são colocadas estrategicamente em todos os bairros de Campina Grande e a gerência de vigilância ambiental, através de uma equipe específica, coleta essa quantidade de mosquitos
né, por cada ponto de coleta de armadilhas e trazem números para a gente 3 vezes ao ano. Então, durante 3 vezes, durante o ano, 3 quadrimestres, nós avaliamos exatamente a infestação. Saber se aumentou, se manteve, se caiu em relação ao ano passado, né? E levando em consideração se os períodos foram iguais, ou seja, se a meteorologia desses anos foi a mesma coisa. Então, há uma análise epidemiológica e estatística muito grande para a gente poder saber se está tudo sob controle, né? A vigilância nunca deve deixar de acontecer, mesmo estando sob controle. Então, a gente precisa redobrar nossos cuidados. Esses instrumentos são estatísticos, eles trazem um reflexo exatamente da qualidade da intervenção dos nossos profissionais em cima dessas problemáticas, mas aí a comunidade precisa fazer sua parte. O poder público poderia lançar mão de 10 vezes a quantidade de profissionais que, se a comunidade não contribuísse, não adiantaria de nada. Então a gente pede e renova essa parceria com a comunidade, com a sociedade, para que a gente não tenha a descontinuidade desses bons resultados. Você ouviu aí a fala do Miguel Dantas, ele que é diretor de Vigilância em Saúde de Campina Grande. Nós percebemos uma diminuição nos índices, mas o alerta deve ser constante quando o assunto é mosquito transmissor da dengue e de tantas outras doenças. E pensando na educação e orientação da comunidade, um projeto de pesquisa e extensão da UEPB, o Universidades, tem um trabalho específico para o combate e controle do mosquito. E para conversar com a gente, recebemos no estúdio do CBN Universidade o professor Sidoval Moraes. Professor, como o projeto Zika UEPB atua no combate do controle do mosquito transmissor da dengue? Conta pra gente. Bom, o projeto Zika UEPB é um projeto que foi articulado por 5 instituições, o UEPB, o FCG, INSA, Fiocruz, né, e o Aterlat. São parceiros que estão juntos e que levantaram, de forma pioneira, um debate quando começou a crise que resultou na maior epidemia de arboviroses já registradas no país, que foi entre 2015 e 2017. Então, esse projeto, qual foi a questão que a gente levantou? Levantou que o modelo atual de combate às arboviroses, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, etc., é um modelo que está centrado no paradigma químico, o uso de veneno, etc. Ele não está olhando para os determinantes e não se está olhando para os determinantes sociais. O que é que nós chamamos de determinantes sociais? Aquelas condições que não favorecem a qualidade de vida. E o que não favorece a qualidade de vida hoje, só para ser bem rápido nessa fala: saneamento básico, segurança hídrica. Segurança hídrica é ter água em casa sem precisar ficar reservando inadequadamente, porque não sabe se o carro-pipa vai aparecer, etc. Nós chamamos atenção para, sem essas condições, sem saneamento básico, sem coleta adequada do lixo, sem uma política de resíduos sólidos, sem uma política de água que garanta a segurança hídrica, dificilmente nós teremos o controle de algum tipo dessas doenças, sobretudo, que nós já mencionamos aqui, dengue, zika e chikungunya. Os nossos ambientes hoje nas cidades, eles são propícios para a proliferação do Aedes aegypti. Então, o projeto Zika, ele tem como perspectiva primeira, de um lado, chamar atenção para que o modelo, chamar atenção e fazer uma crítica ao modelo atual de enfrentamento das arboviroses, e de outro, mostrar que é possível fazer de forma diferente. É preciso olhar para um outro lado, que o problema não está aqui, desse lado, o problema está do outro lado, ou seja, nos determinantes, no enfrentamento dos determinantes sociais do adoecimento. Professor, diante disso, tudo isso que o senhor falou, que é extremamente importante, quais são as pesquisas que são desenvolvidas aqui na universidade? Nós temos vários grupos trabalhando com arbovirose da universidade, e isso é muito bom. Nós temos grupos que trabalham que estuda especificamente o mosquito, sua capacidade de resistência aos inseticidas, aos produtos químicos. Tem grupos que estudam, por exemplo, as condições dos sequelados e, sobretudo, estuda e acompanha
as crianças que nasceram com microcefalia, decorrente que a gente chama de síndrome congênita, a associação entre o vírus Zika e a microcefalia. Temos grupos que estudam a questão da educação socioambiental, quer dizer, educar para que as pessoas desenvolvam um comportamento mais sustentável em relação ao armazenamento de água, ao tratamento do lixo, quer dizer, a forma de acondicionamento do lixo, etc. E temos grupos que trabalham como o nosso, estudando a questão das políticas públicas, quer dizer, com um olhar fortemente nas políticas públicas de saúde. Muito bem. Continuando nessa linha de pesquisa, a gente falando sobre pesquisas, estudos e tudo mais, existe um estudo hoje, professor, que fale ou que busque entender a forma do combate através de produtos naturais? Essa é uma das perspectivas que nós temos trabalhado no projeto Zika, o EPB. Como eu disse no início da fala, existem três grandes modelos de combate ao Aedes aegypti, ou ao mosquito, de enfrentamento dos problemas que trazem o Aedes aegypti. O primeiro é o enfrentamento químico, que é o tradicional aí, que usa fumacê, que bota produtos químicos nas caixas d'água das famílias. E esse modelo é um modelo que tem mais de 40 anos, mais de 30 anos, e o que a gente tem observado é que ele não resolveu o problema e o Aedes continua fortalecido. O segundo modelo é um modelo misto, em que usa produtos químicos, mas tenta desenvolver processos socioeducativos, mais conscientização, mas com uma metodologia que não atende ou que não mobiliza as pessoas, que não motiva as pessoas para essa outra dimensão, para a possibilidade dessa outra dimensão no combate. E o nosso projeto está tentando dizer, olha, não se pode abandonar de vez o controle químico, mas nós precisamos criar alternativas a ele. E quais são as alternativas que nós estamos estudando? Nós estamos estudando o controle que nós chamamos de controle socioambiental. E ele pode ser feito pelo controle biológico, como a utilização de piabas nas cisternas, por uma educação ambiental que passe pelas adequações das residências, dos sistemas de armazenamento, dos sistemas e processos de armazenamento de água mais adequados, com depósitos que sejam construídos para isso. E, sobretudo, com a utilização de plantas, que nós estamos chamando, com a utilização de plantas ou de hortas repelentes, com plantas repelentes, utilização de plantas repelentes. A citronela, a lavanda, o hortelã da folha miúda, quer dizer, nós temos um conjunto de 10 plantas que são próprias, quer dizer, que funcionam, que já existe na literatura acadêmica, na literatura científica, comprovação de sua eficácia na repelência a mosquitos, e principalmente mosquito ardente. Professor, recentemente foi inaugurado o primeiro laboratório vivo de combate às arboviroses na cidade de Tenório, aqui na Paraíba. Vamos falar agora sobre a importância desse espaço. O senhor falou tanto desse enfrentamento, né? Qual a importância desse laboratório? É que nós partimos da hipótese de que o controle socioambiental do Aedes, se ele não tiver o reforço da educação, se não tiver o reforço, sobretudo, da educação básica, do ensino fundamental, o que nós trabalhamos muito fortemente é o ensino fundamental séries finais, que vão do quinto ao nono ano. Então, se não tiver a participação da escola, nós não vamos fazer muita coisa, não se vai. Então, nós estamos, a partir de um projeto chamado Ensino de Ciência e Promoção da Saúde, que é um subprojeto do Zika. Então, nós estamos capacitando professores de ciência, formando professores, oferecendo formação a professores de ciências para essa metodologia dos laboratórios vivos. O que são os laboratórios vivos? Para a utilização dos laboratórios vivos como parte do processo de ensinar a ciência. Laboratórios vivos, eles podem se manifestar de diversas formas, mas nós estamos trabalhando especificamente com hortas orgânicas, em que, nessas hortas orgânicas, elas estão estruturadas de modo a funcionarem como replicadoras de plantas repelentes, reprodutoras de plantas repelentes, e, bem no meio da sua estrutura, hortaliças, que vão ajudar no processo de alimentação. Então, não dá para explicar, digamos, em pouco tempo, quer dizer, o papel desse laboratório no contexto mais amplo do ensino de ciência. Mas o que a gente quer é que, ao estudar
por exemplo, o ambiente. A horta está lá para servir de base para esses estudos. Ao estudar os vegetais, você tem possibilidades de conhecer plantas e a sua utilidade do coisa. Então, nós implantamos uma unidade em Tenório, estamos fechando uma unidade em Junco do Siridó e outra em Olivedo. E o próximo, depois dessas 3, será Solidade. Então, nós teremos aqui no centro, nessa região, 4 unidades demonstrativas de laboratórios vivos para ajudar na disseminação de uma ideia, que é a ideia de que é possível fazer o controle socioambiental, o controle biológico, o controle natural do Aedes aegypti. Pois muito bem, muito obrigada, viu, professor? E a gente espera encontrar o senhor aí em vários outros programas para a gente falar sobre o assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço e, como sempre digo, saúde, muita paz e esperança. Obrigada. Agora é hora de intervalo, mas fica sintonizado aqui na 103.5 que o CBN Universidade volta rapidinho com mais informações para você, ouvinte da rádio que toca a notícia. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade, o programa que funciona como laboratório de radiojornalismo para estudantes que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. E ainda complementando o projeto Universidade, que promove ações educativas e extensão voltada para a saúde em várias cidades paraibanas, ele também incentiva as produções audiovisuais que abordam temas explorados no projeto. Recentemente, a Universidade Estadual da Paraíba lançou um prêmio para coroar produções de vídeo que tratam sobre questões ambientais. O curta-metragem Passagem em Três Tempos, que foi exibido no 14º Comunicurtas, foi agraciado com um prêmio especial. E quem tem mais informações sobre essa produção é a repórter Rayane Silva. Confere aí. Essa é a primeira edição do Prêmio Universidade para produções cinematográficas. O prêmio nasceu da parceria entre o Festival Comunicurtas e o projeto Universidade. O filme foi gravado na cidade de Boa Vista, no Cariri paraibano, dentro da perspectiva do cinema instantâneo, uma modalidade da sétima arte em que o filme é rodado dentro de poucos dias e o enredo muda de acordo com as gravações. Passagem em Três Tempos fala sobretudo sobre a prática da reza e da relação entre a reza e a natureza, como explica a diretora Rebeca Souza. O documentário de curta-metragem Uma Passagem em Três Tempos é fruto de uma pesquisa de campo que eu iniciei por volta de 2014, 2015, sobre a prática da reza no Cariri paraibano. No curta-metragem, a gente tem 3 personagens distintos que falam de uma coisa em comum, que é justamente essa coisa de resguardar a prática da reza, né, nos nossos dias. Seu Antônio Cajá, Rosa e Dona Ritinha. Rosa é agricultora, moradora do sítio Riacho Fundo, que aprendeu a rezar com seu pai. Dona Ritinha, moradora da cidade de Boa Vista, costureira por muitos anos, e seu Antônio Cajá, que é vaqueiro, rezador e juremeiro, um dos últimos, né, do Cariri, que ainda resguardam essa prática de rezar o gado. O curta de 15 minutos ainda fala sobre comportamento, cultura, fé e ancestralidade. O documentário traz em sua abordagem central o discurso dessas pessoas que resistem com a prática da reza e que fazem dessa prática uma ascese cotidiana, né? Da forma como vão lidar com o seu trabalho, com a família, com outras pessoas da comunidade, com a própria natureza, com todo o ambiente que está ao redor. Os personagens são, na verdade, os próprios atores e vivenciam de verdade a prática da reza. Existem muitos documentários no Brasil sobre reza e eles trazem muito em primeiro plano a ideia da reza enquanto alegoria, a reza desconectada justamente ali do discurso. A ideia do Passagem em Três Tempos seria justamente trazer a reza não destoando, não desconectando a prática do discurso. Por isso é tão importante, né, que esses personagens falem sobre aquilo que eles fazem, o que eles pensam sobre o que eles fazem e como é que eles enxergam essas relações da prática da reza no ambiente que eles vivem. A produção foi coordenada pela equipe do Cinema Instantâneo, formada pelo jornalista e coordenador da Codecom da UEPB, Hipólito Lucena, e os produtores Tiago Neves, Antônio Fargoni e Ricardo Pérez.
Esse prêmio ele é especial para o filme porque ele reconhece não só a qualidade fílmica, mas também a qualidade do tema, né? E de como esses personagens eles contribuem de alguma forma à fala, a forma como eles se conduzem, a poética desses corpos, né? De colocação, de visão de mundo, de perspectivas, são importantes, né? Para repassar sabedoria, para que esses costumes eles não se percam. Uma coisa de assegurar sabedorias, outras que vão destoar justamente de uma lógica do que a gente pensa como certo dentro de um sistema capitalista, mas que eles demonstram que tem uma qualidade de sabedoria de enfrentar certos desafios da nossa sociedade, né? Como a questão do homem com o meio ambiente, do homem na seca, desse humano, né? Nesse lugar que é o Cariri e de como sobreviver mediante a tantos obstáculos, empecilhos, seca e como tudo isso pode ser gerido também através de um outro olhar, né? De uma outra sabedoria que se coloca ali. Rayane Silva para o CBN Universidade. Muito obrigada, Rayane. E a informação agora é para os alunos ou responsáveis que fizeram pré-matrícula para os cursos oferecidos pelo Centro Artístico e Cultural, o CAC da UEPB. É que o prazo para confirmação e matrícula começa no dia 3 de fevereiro para os cursos de pintura, violão, sanfona, teatro, fole de 8 baixos, percussão e entre outros. No caso de quem fez a reserva para balé ou dança de salão, o período de matrícula é separado. Vai do dia 10 a 14 de fevereiro. O Centro Artístico e Cultural da UEPB garante dezenas de cursos gratuitos para a comunidade. O CAC funciona no antigo prédio da Faculdade de Administração, por trás da Agência Central dos Correios, aqui em Campina Grande. É na Rua Getúlio Vargas, número 44. O telefone para contato é o 3310 9719. Repetindo, 3310 9719. E a gente muda de assunto agora para falar sobre alimentação saudável. A dica é da Lucielen Lima e vai para quem não come carne ou está tentando tirar da dieta. A proposta é usar um fungo para substituir a carne. Se liga aí! Saúde A. Olá, tudo bem? Hoje a nossa coluna é para você que por algum motivo retirou a carne da alimentação, pretende reduzir a quantidade de carne que come diariamente, quer apenas variar as opções de proteína dentro de uma dieta saudável ou simplesmente adora experimentar comidinhas diferentes. Vamos falar sobre cogumelos. Eu comecei a incluir cogumelos na minha alimentação no ano passado. A ideia foi reduzir a quantidade de carne que eu ingeria com outras opções de proteína. Pesquisei bastante e comecei a consumir cogumelos. Aprendi algumas receitinhas e hoje sou super fã, pois minhas expectativas de sabor, nutricionais e praticidade foram superadas. Eu vou explicar por quê. Olha só, existe uma grande variedade de cogumelos no mercado. Na minha cidade, Campina Grande, na Paraíba, encontro em alguns supermercados. Mas olha, é sempre bom fazer uma pesquisa, porque o preço pode variar muito e alguns lugares vendem caro. Em feiras livres, eu encontro facilmente na versão desidratada. A vantagem é que a validade é bem maior do que o cogumelo fresco e é simples de preparar, super simples. Só deixar de molho meia horinha ali antes de cozinhar, espremer e colocar na panela. Pronto! Os nutrientes contidos variam de acordo com o tipo, mas, em geral, os cogumelos contêm substâncias importantes para fortalecer a imunidade e combater micro-organismos nocivos para o corpo humano. Também tem ação antioxidante, combatendo radicais livres. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que auxiliam na prevenção do câncer e no tratamento de doenças, principalmente as crônicas. Reduz os prejuízos causados por toxinas e o estresse oxidativo e ainda desacelera o processo de envelhecimento. Alguns tipos de cogumelos ajudam a baixar o açúcar do sangue, prevenindo e contribuindo com o controle do diabetes. São ricos em ácido fólico e ainda podem ajudar no controle de alguns hormônios. Cogumelos são alimentos
pouco calóricos, que têm uma pequena quantidade de gordura, contém muita fibra e alto teor de proteína. Isso gera uma sensação de maior saciedade, ajuda a perder peso e regula o funcionamento do intestino. A quantidade de proteína vai variar de acordo com o tipo do cogumelo. Então, aproveite para incluir fontes vegetais de proteína na sua alimentação, como grão de bico, lentilha e quinoa. No preparo do cogumelo, é importante não deixá-lo de molho, hein? Essa dica é importante, pois ele absorve muita água. Também tem aquela dica de não lavar. E aí, o que é que você faz para limpar o cogumelo? Pode usar uma escovinha ou um papel toalha úmido para fazer essa limpeza. Quando for decidir a quantidade, saiba que os cogumelos dão aquela murchada na hora do cozimento. Então, leve isso em consideração e não pense que vai colocar demais na panela. Há inúmeras receitas com cogumelos, muitas mesmo. Eu prefiro as mais simples. Geralmente refogo alho e cebola, jogo os cogumelos e finalizo com sal e ervinhas como orégano, manjericão, alecrim. Também faço junto com vegetais como brócolis, couve-flor, pimentão. Coloco na panela o que tenho em casa e aí vou variando, sabe? Um dia coloco açafrão, outro dia faço com tomates e um pouquinho de molho vermelho. Em 10 minutinhos está pronto qualquer receita, porque cozinha super rápido e eu acho muito prático e saboroso. Serve para fazer risoto, molhos diversos, recheios, ou seja, versatilidade total. Por fim, algumas dicas. Olha só, é importante evitar cogumelos em conserva, porque já se torna um alimento industrializado, trazendo vários problemas, inclusive a grande quantidade de sódio. Evite também receitas que incluam ingredientes não muito saudáveis, porque você vai ganhar de um lado e perder de outro. Antes de comer algum cogumelo novo, experimente uma pequena porção para saber se você não tem alergia. E não saia, pelo amor de Deus, catando cogumelo por aí sem saber se é realmente comestível. Algumas espécies são venenosas, então cuidado, tá? É isso, muito obrigada pela sua companhia, até a próxima e um grande abraço. Muito obrigada, Lucielen. E é com essa dica de alimentação saudável que a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. O programa, que é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a rádio CBN Campina Grande, hoje com a apresentação minha, Luana Albéria. A produção é dos estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Edição e finalização de Apolo Ricarte e Jorgito. A direção é de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum programa, já sabe, né? É só acessar o canal Rede UEPB no YouTube, que tem todas as edições do CBN Universidade e você pode ouvir na hora que quiser. Um ótimo sábado e uma semana abençoada para todos vocês. Continuem com a programação da CBN Campina Grande, que ainda tem muita informação. O CBN Universidade volta sábado que vem. Até a próxima! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.